Provimento geral da Corregedoria. Paramos no artigo 62, seção 6 do Protocolo de Petições e demais documentos. Artigo 62. As petições e os demais documentos entregues na Secretaria da Vara, exceto avisos de recebimentos AR e mandados, serão protocolizados mediante aposição de etiqueta impressa pelo sistema informatizado. Parágrafo 1. Em caso de indisponibilidade do sistema, o protocolo será efetuado por meio de relógio datador ou de carimbo, do qual conste data, horário de recebimento, nome e matrícula do recebedor. Parágrafo 2. O recebimento de petições e documentos será registrado do mesmo modo na via devolvida ao interessado. Parágrafo 3. O documento protocolizado na unidade de protocolo judicial ou na distribuição fica dispensado de novo protocolo na vara. Parágrafo 4. As petições e os documentos protocolizados em vara diversa daquela em que o processo tramita deverão ser imediatamente encaminhados à Secretaria da Vara Originária, onde serão protocolizados, mantido o registro do protocolo inicialmente recebido e vedada qualquer anotação que o torne sem efeito. Seção 2. Da juntada. Artigo 63. A juntada de petições, mandados, ofícios, aviso de recebimento e demais documentos deverá ser realizada no prazo máximo de 48 horas, salvo os casos que reclamem a apreciação imediata pelo juiz, hipótese em que serão imediatamente juntados e levados à conclusão. Parágrafo 1. A juntada deverá ser certificada no sistema informatizado. Parágrafo 2. O aviso de recebimento será juntado no verso da cópia do respectivo documento a que se alude o caput deste artigo. Parágrafo 3. O aviso de recebimento devolvido sem o efetivo cumprimento não necessitará ser juntado aos autos, bastando que seja certificada a informação prestada pelos Correios quanto ao motivo do não cumprimento. Artigo 64. Caso haja necessidade da juntada de documentos em autos de processo que estejam conclusos, é vedado o lançamento de andamentos que importem na retirada do processo da conclusão. Parágrafo 1. A certificação da juntada deverá ser lançada no sistema com a informação sobre a manutenção dos autos na conclusão. Parágrafo 2. Após a juntada, os autos deverão ser guardados no mesmo escaninho de onde foram retirados. Seção 3. Das publicações no Diário de Justiça Eletrônico, DGE. Artigo 65. O Diário de Justiça Eletrônico, DGE, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o instrumento oficial de publicação dos atos judiciais, administrativos e de comunicação em geral. Parágrafo 1. A publicação eletrônica não substituirá a intimação ou vista pessoal nos casos em que a lei as exigir. Parágrafo 2. É isenta de custas a publicação de atos no DGE. Artigo 66. A remessa de expediente para publicação no Diário da Justiça eletrônico será feita por meio eletrônico e deverá restringir-se aos atos judiciais que forem estritamente obrigatórios e essenciais, assim entendidos. Inciso 1. A parte dispositiva da sentença. Inciso 2. As decisões interlocutórias, os despachos e os atos ordinatórios que devam ser cumpridos ou atendidos pelas partes ou por terceiros interessados. Inciso 3. As datas designadas para a realização de atos processuais, tais como audiências, leilões e perícias judiciais. Inciso 4. Os editais. Parágrafo único. A publicação do edital de citação deverá ser feita na rede mundial de computadores, no sítio eletrônico do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, sendo obrigatória a certificação do ato nos autos. Seção 9. Dos mandados. Artigo 67. O diretor de secretaria adotará como regra a via postal para a comunicação dos atos processuais, utilizando-se do oficial de justiça exclusivamente nos casos previstos em lei. Artigo 68.
A comunicação dos atos processuais por via postal será feita pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, mediante sistema de postagem com aviso de recebimento ou aviso de recebimento em mão própria, AR/MP. Parágrafo único. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, deverão ser observadas as normas regulamentares de endereçamento e postagem, definidas pela ECT. Artigo 69. O mandado de citação ou de intimação por via postal será expedido de modo a permitir a realização do ato também por meio de oficial de justiça. Parágrafo único. Frustrada a citação ou intimação por via postal, o mandado será destacado do envelope para cumprimento por oficial de justiça. Artigo 70. O mandado será expedido pela Secretaria da Vara em uma única via, contendo o endereço principal do destinatário indicado pela parte, observando-se os modelos padronizados pela Corregedoria. Parágrafo 1. Não indicando a parte o endereço principal do destinatário, considerar-se-á como tal o primeiro endereço fornecido na petição inicial. Parágrafo 2. Nos casos envolvendo vítimas ou pessoas em situação de perigo, o mandado deverá ser expedido separadamente para cada parte, de modo que apenas o endereço do destinatário conste do documento. Artigo 71. O mandado de intimação para audiência deverá ser encaminhado ao setor competente com antecedência mínima de 10 dias e máxima de 60 dias da data de realização do ato, salvo se a lei ou a urgência justificarem prazo diverso. Artigo 72. O mandado para constrição de bens. Agora, eu não sei se seria constrição, mas está escrito isso, então vou ler dessa forma. O mandado de constrição de bens deverá indicar todos os dados necessários para sua consecução, inclusive o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento. Artigo 73. O mandado que importe no encaminhamento de bens ao depósito público deverá ser expedido com uma via adicional para controle do depositário. Artigo 74. O mandado de prisão será expedido em conformidade com o parágrafo único do artigo 285 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1. Do mandado de prisão constará em destaque o prazo de sua validade, assim considerado o dia da prescrição pela pena máxima cominada ao delito ou pela fixada na sentença condenatória. Parágrafo 2. O mandado de prisão deverá ser registrado de imediato no Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP, nos termos do artigo 289-A do Código de Processo Penal e da Resolução número 137, de 13 de julho de 2011, do CNJ, devendo a serventia encaminhar cópia por meio eletrônico e em endereço específico para tal finalidade, ao órgão de capturas da Polícia Judiciária. Parágrafo 3. A vara deverá atualizar a informação de mandados de prisão registrados no BNMP e encaminhados à Polícia Judiciária no prazo máximo de 24 horas a contar da revogação da prisão ou do conhecimento do cumprimento da ordem, comunicando tal fato eletronicamente e no endereço específico ao órgão de capturas da Polícia Judiciária para que se dê o imediato recolhimento do mandado. Parágrafo 4. Revogado o decreto de prisão ou absolvido o réu, o juízo requisitará imediatamente a devolução do mandado ao órgão encarregado de seu cumprimento. Artigo 75. Os mandados de prisão civil serão expedidos com validade de 1 ano e renovados ao fim desse prazo, se ainda não cumprida a ordem judicial. Artigo 76. Nos mandados que possam exigir apoio policial, deverá constar a expressão em caso de necessidade, requisite-se reforço policial. Artigo 77. Os mandados deverão ser entregues na unidade de distribuição de mandados das 12 horas às 18 horas, salvo aqueles que se destinarem ao cumprimento de medidas urgentes, os quais serão recebidos até às 19h30. Parágrafo único. Após as 19h30, as varas deverão encaminhar os mandados para cumprimento de medidas urgentes por meio eletrônico, diretamente ao Núcleo de Plantão Judicial, sigla NUPLA,
Seção 10. Dos depósitos judiciais e dos alvarás de levantamento de valores. Artigo 78. O recolhimento dos depósitos judiciais será efetuado em instituição bancária oficial, a qual administrará os valores nos termos de instrumento próprio firmado com o tribunal. Artigo 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. Parágrafo 1. O alvará deverá ser expedido obrigatoriamente por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Parágrafo 3, porque o 2 foi revogado. A instituição bancária dispõe de até 24 horas contadas da apresentação do alvará para a liberação do valor em favor do beneficiário. Parágrafo 4. A instituição bancária consultará a autenticidade do alvará no site do tribunal por meio do código de certificação constante do documento. Parágrafo 5. O alvará de levantamento será expedido em nome da parte ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação ou em nome de ambos. Seção 11. Das certidões, dos ofícios, dos alvarás e dos demais documentos. Artigo 80. É obrigatória a utilização da assinatura visual, logomarca, do tribunal e dos modelos padronizados pela corregedoria nos documentos expedidos. Artigo 81. Os documentos expedidos pela serventia deverão identificar o nome de quem os assinou. Artigo 82. Os ofícios expedidos serão datados e numerados em ordem crescente, reiniciando-se a cada ano e farão referência ao número do processo quando houver. Artigo 83. As correspondências concernentes a processos com réu preso serão remetidas pelo meio mais rápido e seguro, apondo-se carimbo com a palavra urgente, tanto no expediente quanto no envelope. Artigo 84. As certidões serão expedidas sem rasura e com inutilização dos espaços não aproveitados no prazo máximo de 5 dias, salvo motivo justificado. Parágrafo 1. O fornecimento de certidão à pessoa estranha à relação processual dependerá de requerimento escrito do qual conste a devida qualificação do requerente. Parágrafo 2. O nome do requerente constará das certidões. Parágrafo 3. O nome da vítima não poderá constar das certidões e dos documentos referentes a informações sobre o andamento de processos criminais. Parágrafo 4. São gratuitas as certidões expedidas pelos ofícios judiciais e órgãos administrativos da Corregedoria.